Outubro 18, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, versículos 1 a capítulo 8, versículo 10. Mateus capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, e isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda palavra que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar a mão não o torna impuro. A fé da mulher cananeia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão,
Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se, assim, a tradições dos anciões. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar, e apegam-se a muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciões, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que, nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Vocês não a entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A fé de uma mulher Ciro-fenícia. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter um segredo à sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. Jesus cura um surdo com dificuldade na fala. A seguir,
Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe na língua. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa: abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.